Pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. E vamos lá, a primeira aula de comandos DDL. Pessoal, se você não tem este programinha, não tem problema fazer do MariaDB. Bom, ou se você quer fazer em outro programa, não tem problema porque são apenas códigos. Nós não estamos usando a parte visual. E quando eu for falar da parte visual, eu explico como faz também código. Porque a gente vai usar, o que menos a gente vai usar é a parte visual. Eu só vou só para entrar em pontos muito besteirinhas para quem tiver com o programa querer usar alguma coisa em outro, mas não é o foco, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Os comandos DDL, os create, alter e drop. E o use também, né? Tá no meio para usar. Banco, pessoal. Começando assim, vamos criar aqui, né? O comando. Não dá, eu já testei para tentar dar zoom aqui, ó. Consegui, agora foi. É com o mouse, não é com o teclado. Tanto que eu falei. Mas vamos aqui, dar um create, database. E o nome da nossa base de dados eu vou colocar como errado, porque eu errei a primeira vez que eu escrevi, certo? E novamente, aqui geralmente, por uma convenção, a gente usa todo o que se refere a comandos envolvendo banco de dados, como tipo de dados, eh, nome dos comandos, a gente usa geralmente em caixa alta. E quando a gente estiver falando de nome de tabela, funções, essas coisas de comparação de lógica, a gente deixa em letra minúscula, bom, caixa baixa. Mas aí fica a critério de vocês, vai funcionar do mesmo jeito, mas eu acho que ajuda muito vocês terem uma memória aí de lembrar o que é comando, o que que não é, tá bom? Então esse aqui é comando, é padrãozão. Acredita talvez e aqui é o nome da minha base de dados, né? Nosso banco de dados que vem antes das tabelas, tá bom? E para quem quer saber, a gente vai fazer esses exemplos que eu peguei na internet. Como eu peguei da internet, eles não estão exatamente polidos. Por exemplo, aqui tem N para N. A gente sabe que isso aqui gera uma tabela, mas a gente não está aqui para corrigir, e sim para fazer os comandos, tá bom? Então vamos voltar lá. E eu criei a base de dados errado e aqui não está aparecendo, né? Como é que eu vou ver se não está aparecendo? Bom, aqui no programa a gente vai dar um refresh. Ah, eu não cliquei para criar, mas ele não vai aparecer, tá bom? Vou dar um refresh para ele aparecer aqui, tá bom? Para você exibir ele, você vai ter que dar um show, né? Database para exibir todos os bancos de dados que tem aqui, ok? Na linha de comando. Vamos voltar, porque eu criei o errado e agora eu tenho que apagar. Fiz errado. É drop database. Professor, não tem um comando para renomear o banco de dados? Não, não tem. Tem um comando que você move as tabelas de um banco de dados para outro, mas aquele banco de dados que você escreveu com o nome errado ainda vai continuar existindo. Então eu acho aí uma besteira. Melhor você manter ou faz a movimentação, mas não é o foco da aula, tá bom? Se vocês quiserem, procura aí como é que movimenta tabelas de um banco de dados para outro, vocês vão achar bem fácil, mas não é o foco desta aula, tá bom? Então aqui, drop database errado, quando eu clicar, ele vai apagar, certo? Imediato, não vou precisar dar refresh nem nada, mas se eu der um show database, ele também não vai mostrar mais aqui. Show database, mudei para minúsculo do nada, aleatório. Databases, quando a gente está falando de mostrar, a gente quer mostrar no plural. Quando a gente está falando de criar, a gente cria no singular. Database, databases, decorem, tá bom? O que que eu fiz aqui de errado agora? Ah, retornou 9 linhas, tá bom. Ele retornou aqui, mas eu não foi. Tá bom, agora foi. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Agora eu vou criar meu certo, né? Então eu vou dar um create no certo e create databases no certo. Pronto, criei. Não tá aqui, vou dar um refresh, né? Ele vai aparecer aqui. Pra ver do outro jeito, eu dou um show databases aí. Ele vai chamar pra mim as bases de dados. Ele não tá porque o certo já foi criado e ele tá dando pau com essa linha aqui, tá bom? Vou colocar nesse aqui, que é só para executar só onde está o meu cursor. Aí na próxima ele funciona. Tá aqui o certo. E agora para usar, se você tiver aqui, dá dois cliques e ele vai usar uma tabela ou outra que você quiser e vai ficar em negrito quando estiver sendo usado, tá bom? Se você tá aqui, você dá um use e o nome da tabela, né? Vou colocar aqui que eu vou usar o certo. Pronto, ele já está usando a tabela certo. E agora vamos continuar. Como eu disse, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. Eu acho que isso aqui é um exemplo de uma escola. Então vamos chamar esse banco de dados que a gente vai criar aqui, nossa base de dados, que é a base de dados de uma escola. Então, create database escola, ok? E aí, vamos clicar em criar. Pronto, está feito. Se eu quisesse apagar, eu dava um drop. E é isso, pessoal.
Nesse primeiro momento aí, já tá dando 5 minutos para vocês. Na próxima eu continuo. Eu deixo o desafio aí de vocês criarem um banco de dados, certo? E vocês verificam se criou e se está usando ele. Até a próxima.